sou Luiz Roberto Martins dos Santos. Eu sou o Marco Aurélio Ferreira e nosso trabalho teve como tema sustentabilidade, uma necessidade e uma responsabilidade na gestão de negócio, que teve a orientação do professor Antônio Carlos de Alcântara Timóteo, que foi um trabalho de graduação apresentado à Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo, a DIB Moisés DIB, como requisito a obtenção do título de tecnólogo em gestão empresarial. E o nosso trabalho, o que ele visou? Ele visou verificar, através da bibliografia, como é a questão da sustentabilidade na gestão dos negócios. Principalmente nesse século XXI, nós sabemos a importância que tem a questão do meio ambiente e de sermos sustentáveis, ou seja, é uma temática que é muito debatida atualmente. E é emergencial que a gente possa unir a questão de gestão à questão de sustentabilidade para o desenvolvimento de questões mais responsáveis dentro das próprias empresas, criando uma sociedade sempre melhor para todo mundo. E a gestão nos dias de hoje ainda precisa ser compreendida como fundamental para o crescimento das organizações, mas sem que esquecer que na trajetória de uma empresa é muito importante a questão da sustentabilidade. Por quê? Porque ela passa não somente por uma questão de necessidade, mas principalmente uma questão de sobrevivência das gerações futuras. E a sustentabilidade, ela está, na verdade, relacionada com o desenvolvimento econômico e social de um país. E não é um conceito novo. Na verdade, apesar de ser uma coisa muito debatida nos dias atuais, na verdade vem desde a década de 80 falando da questão de desenvolvimento sustentável, que na verdade nada mais é do que a forma que as gerações vão satisfazer as suas necessidades sem comprometer a questão de meio ambiente E o desenvolvimento sustentável se refere aqui a uma estratégia que a empresa ela deve adotar como viabilidade econômica e também questão ambiental. E a sociedade nos dias de hoje, ela compreende cada vez mais que essa questão ela tem que ser debatida, porque ela sente essa questão dos efeitos ambientais, seja através de poluentes, seja através de resíduos sólidos, seja através de líquidos ou acidentes ambientais. E falar em desenvolvimento sustentável dentro de uma empresa, ela manifesta hoje uma alternativa que precisa estar presente e precisa, na verdade, de ter o comprometimento da empresa no dia a dia das atividades. E esse princípio que a gente fala da questão da sustentabilidade, ele precisa de quê? Que as empresas construam uma racionalidade produtiva fundada no potencial ecológico, objetivando o quê? Sensibilizar tanto os funcionários quanto os gestores, que quanto mais ela fizer isso, mais ela vai ter um comprometimento com a sociedade e mais ela será bem vista por todos. E falar na questão também de sustentabilidade como um processo que deve ser feito e buscado a longo prazo. Não pode ser uma coisa feita e jogada. Na verdade, é um processo que tem que ser feito e contínuo dentro da empresa através dos gestores. E nesse contexto das empresas, falando de desenvolvimento sustentável, ele implica o quê? O tema ambiental, a questão de revisão e melhoria dos processos produtivos, na questão de redução dos impactos ambientais, de governança corporativa, na diversidade de direitos humanos, ou seja, pensar existe o quê? Na busca do equilíbrio da dimensão econômica, da ambiental, social, que refletem as práticas de responsabilidade social de uma empresa que evidencia a sua contribuição para toda uma geração. E as empresas, elas percebem cada vez mais as oportunidades que ela tem de eficiência quanto aos recursos e a criação de desenvolvimento de suas competências e suas capacidades. A sustentabilidade empresarial, ela tem que ser definida como um conjunto de ações, que é uma soma de práticas que resultam no desenvolvimento sustentável de uma sociedade a médio e longo prazo. O termo desenvolvimento sustentável surge como conceito para falar, na verdade, da preservação do meio ambiente. E esse tema veio a ficar visível mundialmente a partir do relatório Butler, que foi realizado em 1988, e formalizou esse termo.
apresentando aos países uma lista de metas e ações a ser seguidas pelas empresas a nível mundial. Em seguida, teve na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, no ano de 1992, a realização da Conferência Mundial sobre Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, que é o ECO 92. Daí surge o conceito, satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Com isso, criou-se a Agenda 21, que foi a junção de mais de 170 países que assumiram o desafio de diminuir os impactos gerados pelas empresas ao meio ambiente, diante do crescimento econômico pelo mundo e seus impactos gerados como um todo, não só na sociedade, como também no meio ambiente. Atualmente, podemos dizer que essas práticas sustentáveis são uma realidade dentro da maioria das organizações, mas ainda está em fase de adaptação e construção. Pequenas ações dentro da própria empresa podem mudar os hábitos dos seus colaboradores e clientes. Assim, podem reestruturar o caminho da empresa, adotando essas práticas sustentáveis que mais para frente, no futuro, vão refletir no cliente final. Os clientes, atualmente, nos dias de hoje, eles são muito criteriosos referente à responsabilidade social e ao meio ambiente. Isso influencia na hora, por exemplo, na hora de que você for comprar um produto ou um serviço de uma determinada empresa. Porque uma empresa hoje que se preocupa com o meio ambiente e se conscientiza dos seus impactos ambientais, tem um diferencial muito grande no mercado, usando assim como uma estratégia não só de marketing, mas também na hora da tomada de decisões. A tecnologia também é um fator muito importante que vem ajudando bastante nesse conceito de desenvolvimento sustentável, onde hoje no mercado há muitos equipamentos modernos e com baixo consumo de energia. E as empresas que estão se adequando a essa nova realidade, com essas mudanças tecnológicas e com essa conscientização mundial com relação a esses impactos, tem uma maior chance de se destacar no mercado onde atua. Bom, a intenção do grupo a escolher esse tema foi justamente pesquisar as empresas como estão atualmente, né, inseridas no âmbito da sustentabilidade. Identificar como essas organizações estão dispostas a colaborar com o meio ambiente e com a sociedade como um todo. Com a intenção de se destacar no mercado, algumas organizações estão aprimorando todos os seus produtos e processos para conquistar o desenvolvimento sustentável, nas 3 esferas: econômica, social e ambiental, formando assim um equilíbrio ideal, né, entre as 3 esferas. Com isso, muitas organizações detectaram as necessidades de inovar, criar e modernizar tanto a sua linha de produção como os seus processos e produtos, para se tornar ecologicamente correto. Essas empresas agora estão mais preocupadas em criar produtos reciclados, reutilizáveis e reaproveitados. O setor público também teria que criar políticas e normas para auxiliar as empresas e a sociedade a desenvolver essas práticas, né, sustentáveis, e a população, junto com as empresas, vão criar um papel de cidadão mediante esse desenvolvimento sustentável. As empresas começaram então a pensar em maneiras de diminuir seus impactos ambientais e afetar o menos possível na sociedade. Os consumidores, por sua vez, também estão cada vez mais preocupados em consumir produtos que possuem certificações ambientais, né? As empresas então estão utilizando dessa estratégia de marketing e aproveitando desse nicho no mercado, né, para desenvolver esses produtos que estão se destacando dos demais, né? Com isso, elas conseguem uma estabilidade maior no mercado. Então, conforme vai desenvolvendo produtos novos, mais sustentáveis, a população vai se interessando em consumir esses produtos e com isso ela consegue se manter no mercado. Ficou claro para nós, após toda a pesquisa que nós fizemos, que o gestor, né, o gestor de empresa, o gestor empresarial,
deve estar sempre preocupado em gerenciar seus projetos, suas atitudes, seus produtos, né? Sua equipe, para minimizar esses impactos ambientais. O profissional que conseguir inovar e ainda assim se preocupar com o meio ambiente, ele terá um destaque, né, no mercado, e ele vai ser muito requisitado pelas empresas e organizações sérias. Quando nós falamos em preservação ambiental, pequenas atitudes somadas às demais, elas se tornam grandes mudanças, ou seja, se cada colaborador junto com o seu gestor dentro da sua empresa alterar os seus processos, seus produtos, para que eles sejam mais sustentáveis, sejam mais ecologicamente corretos, muitas pessoas e muitas organizações podem se unir, né, para um só propósito, que é justamente o propósito do nosso trabalho, que é a sustentabilidade, sendo uma responsabilidade na gestão de negócios. Muito obrigada, agradecemos a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Até mais.